Olá pessoal, estamos de volta para finalizar a nossa aula 16, a segunda parte hoje desse capítulo que nós vimos na aula passada, protoctistas e fungos. E nessa aula a gente finaliza com evolução vegetal. Vamos traçar um paralelo, gente, entre o desenvolvimento das plantas, desde as plantas rasteiras mais simples até as plantas mais diversificadas, com flores, com frutos, os ambientes distintos os quais elas habitam. Vão conhecer tudo isso, sempre levando a evolução como nossa bússola, como o nosso norte, certo? Me diz uma coisa, você já está inscrito em nosso canal? Sim? Ou ainda não? Se não, vai lá, gente, se inscreve, vai lá no sininho de notificação, se gostar de nossa aula, analisa bem direitinho, dá um like que gostou, mas não deixa de se inscrever em nosso canal, Prof. Marcelo Bezerra, Biologia, porque você tem que estudar com quem tem tempo para você. Então vai lá, coloca na página 227 do nosso caderno 1, vamos começar com as características gerais desses vegetais. Vem comigo aqui, gente, já aparece aqui pra gente um termo bastante significativo e uma característica de alguns seres vivos que surge aqui com as plantas, que é a multicelularidade. Isso é um ponto determinante para esses vegetais. Claro que nós vamos encontrar também com a maioria dos animais, mas a multicelularidade dá a capacidade da origem de tecidos. Então os vegetais já têm diferenciação celular em sua embriogênese, o que dá a esses seres a capacidade de formar tecidos distintos com funções variadas. Eucariontes, a gente já conhece essa propriedade, já vem desde o reino protoctista, certo? Que mais? Clorofiliados, as plantas são clorofiliadas, as plantas realizam um mecanismo autotrófico fotossintetizante. Mas aqui a gente se depara com uma coisa curiosa a respeito das plantas: alternância de gerações em sua reprodução. Isso é um ponto significativo quando a gente analisa a capacidade de desenvolvimento e de reprodução que os vegetais aparecem. Então vocês vão ver comigo como ponto de classificação, diferenciação dos grupos de vegetais, a chamada alternância de gerações, também conhecida como metagênese. A gente vai ver que eles têm uma reprodução sexuada e assexuada. A mesma planta fazendo essa variação reprodutiva, que isso é um marco característico dos vegetais. Beleza? Seguindo aqui com vocês, células revestidas por parede celular constituídas de celulose. Então esse polissacarídeo aí de sustentação, esse polissacarídeo estrutural compõe a parede celular de todas as células vegetais. Como substância de reserva, eles apresentam um polissacarídeo de reserva chamado de amido. Então, células especializadas contendo amiloplastos vão ter a capacidade de armazenar esse polissacarídeo. Então, quando a planta faz um mecanismo fotossintético, que ela vai guardando a glicose dentro de suas células, em certas regiões específicas desse vegetal, como o caule, esse caule que tem essa capacidade, né, gente, de armazenar o amido, a gente chama de tubérculo, em raízes que nós chamamos de tuberosas, você tem uma grande quantidade de amiloplastos. E esses amiloplastos vão armazenar amido como mecanismo de reserva. Quem são os grupos, os principais grupos que a gente vai estudar dentro desse reino vegetal, desse reino plantar? Então nós temos as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Como eu te falei no começo da aula, vamos traçar esse mecanismo evolutivo entre essas plantas, perfeito? Olha, esses termos que a gente encontra em botânica, muitas vezes o aluno põe a mão na cabeça, professor, pelo amor de Deus, são palavras esquisitas que a gente não lembra, são palavras que atrapalham de forma nenhuma. Quando a gente conhece a etimologia da palavra, quando a gente começa a conhecer a origem da palavra, a gente compreende. Então, se existem pontos que diferenciam basicamente esses 4 grupos que nós vimos anteriormente, é essa classificação aqui, ó, criptógamas e fanerógamas. Esse termo técnico, esse termo bem didático, esses termos, a gente precisa conhecer porque refere-se a um mecanismo importante de qualquer ser vivo, que é a reprodução. Olha só a etimologia da palavra. O que é que significa cripto? Cripto significa escondido, não evidente, não evidenciado. Gamas, esse termo aqui, vem de gamia,
vem de estrutura de reprodução, de acasalamento. Então a gente sabe que as plantas classificadas como criptógamas, você olha para a planta e você não identifica quem é a estrutura responsável pela reprodução desse vegetal. Por isso nós classificamos eles como criptógamas, é o que acontece com as briófitas e com as pteridófitas. Quando a gente vai para as plantas chamadas de fanerógamas, estas têm evidenciado. Fâneros significa evidente, visto, identificado, visualizado. Então as gimnospermas e as angiospermas, e a gente vai mostrar isso aqui para você, apresentam as estruturas de reprodução nitidamente expostas para que a gente possa conhecê-la e principalmente identificá-la. Então esses dois termos, criptogamia e fanerogamia, é que classifica também os grupos de vegetais, tá? Vamos para essa classificação aqui, ó. Vamos pegar esse método de classificação baseado na presença ou ausência de vasos condutores de seiva. É outro ponto também significativo que a gente encontra numa classificação um pouco mais antiga e numa mais atualizada em relação às plantas. Eu olho para cá e vejo assim, ó, classificações tradicionais avasculares e criptógamas. Aqui você tem plantas que não têm vasos de condução, ó. Não tem xilema, não tem floema e não apresenta flores e nem sementes. Dá uma olhadinha para cá para a gente pegar aquele paralelo da ponte. Se lembra da aula da semana passada e vê agora essa classificação, esse remanejamento que aconteceu na classificação moderna dos seres vivos. Então vem comigo aqui, ó. Aqui ele bota os grupos que entram nesse contexto de classificação, ele bota algas vermelhas, pardas e verdes. Mas, professor, o senhor me disse semana passada que essas algas não pertencem mais a esse reino. Perfeito. Essas algas foram retiradas do reino vegetal e foram colocadas dentro do reino protoctista. Então, hoje, se vier um texto de prova que traga para a gente um vegetal que não apresente vasos de condução, que não apresente semente e nem apresente flores, esse vegetal é exclusivamente as briófitas. Vamos conhecer esse primeiro grupo já já. Aí a gente começa aqui, ó, plantas que são traqueófitas. Traqueófita significa possuir tecido de condução, possuir xilema, possuir floema. Criptógama, então quem é traqueófita e criptógama? Ou seja, não tem estrutura de reprodução evidenciada, mas apresenta vasos de condução de seivas. Quem são? As pteridófitas. Esse grupo de vegetal que já apresenta um processo evolutivo. Quando você compara com quem? Quando você compara com o grupo das briófitas. E aqui a gente chega para os dois últimos grupos, que são fanerógamas, olha aí uma classificação importante, que são espermatófitas. Olha aí uma palavra, também mais um termo, né? Junção de etimologia da palavra muito curioso. Esperma significa semente, fita significa vegetal. Então a gente vai estudar os vegetais que apresentam sementes em sua constituição. Nós temos gimnospermas e angiospermas. Então, na hora que a gente imaginar, vem comigo essa classificação para a gente poder compreender. Vegetais que apresentem estruturas de reprodução evidenciadas, vegetais que apresentem sementes em sua constituição, nós temos quem, gente? Gimnospermas e angiospermas, tá ok? Uma diferença, e a gente vai conhecer isso aí particularmente em cada grupo, é que a estrutura reprodutiva das gimnospermas nós chamamos de estróbilos, ou seja, são folhas fundidas formando estruturas em escamas. Enquanto que as angiospermas, essas folhas se fundem formando as pétalas, caracterizando as flores. Então, Feofera, não tem dificuldade em botânica, a gente vai conhecer cada grupo separado, entender sua característica principal e também seu ciclo reprodutivo. Agora, eu disse a vocês que a questão filogenética e evolutiva é muito importante a gente conhecer. É determinante a gente entender a ancestralidade que há para os grupos atuais hoje dos vegetais, baseado em seus antepassados, em seus ancestrais. Então, a filogenética é muito utilizado tanto em plantas quanto em animais. Filogenética é um estudo através de um cladograma, onde a gente vai analisando os traços evolutivos e principalmente os eventos evolutivos que aconteceram formando os novos grupos. Então vem comigo aqui, ó. Você tem na primeira linha as algas verdes que representam os ancestrais de todas as plantas, mesmo hoje não sendo classificada dentro do reino vegetal, porque a gente sabe que as algas verdes fazem parte do reino protoctista, mas estas representam o que há de mais semelhante
num grau de parentesco com as primeiras formas de plantas que tiveram anteriormente. Aquelas plantas que se desenvolveram apresentam ainda a dependência da água, como a gente vai conhecer, que são as briófitas e as pteridófitas. Aquelas que conseguiram definitivamente se libertar da dependência da reprodução da água, mas todas elas têm em comum as algas verdes, as clorófitas, como seu ancestral comum. E agora a gente começa a identificar os eventos evolutivos dentro desse cladograma, dentro dessa filogenia. Vem comigo, gametângios revestidos por células estéreis. A presença de um gametângio é um local onde será produzidos gametas para reprodução sexuada. Então você tem aqui evidenciado a forma de reprodução com a produção de gametas. Reprodução produzindo gametas. Se eu tenho reprodução produzindo gametas, eu tenho reprodução sexuada. E isso fica dentro de uma área específica do vegetal chamado de gametângio. Embrião retido no gametângio feminino. Então a gente está vendo que surgiu um gametângio masculino para a produção dos anterozoides, que serão para esse vegetal como se fosse um espermatozoide para um animal. E você tem aqui a presença de um gameta feminino retido, né? Ou seja, esperando que o masculino vá até ele, ocorra a fertilização e aí ele fique preso dentro desse gametângio feminino, esse embrião a se desenvolver. A partir desses dois pontos evolutivos, tivemos o primeiro grupo de vegetais, chamadas briófitas. Mas você está vendo que aqui não tem semente, aqui não tem vasos condutores, como a gente tinha visto anteriormente, aqui a gente está acompanhando na filogenia evolutiva. Olha um ponto aqui evolutivo, ó. Presença de vasos condutores de seiva. Eu estou te mostrando aqui na relação filogenética que as briófitas não têm, pois elas surgiram antes desse evento evolutivo. Este evento evolutivo deu origem ao segundo grupo de vegetais, que são as pteridófitas. Não esquece, gente, que todas essas características são presentes nela, todas as características. Ok? O que você tem de diferença aqui é o ponto evolutivo que vai dar origem a um ancestral comum das pteridófitas, que diferencia das briófitas. Dando sequência aqui, ó, surgimento das sementes, aquilo que a gente chama de espermatófitas, vegetais constituídos de sementes. Primeiro grupo dele é gimnospermas. O que é a palavra gimnos, professor? Gimnos significa nu, evidente, né? Sem proteção. Então, essas plantas aqui apresentam suas sementes nuas. Olha como eu gosto de trabalhar, e o Fera sabe disso, meu aluno, em nosso curso, sabe que a gente trabalha dessa maneira. A gente procura aprender ao invés de decorar, traçando essas características evolutivas dentro de um contexto racional. Esses vegetais aqui que têm sementes não têm frutos, por isso que suas sementes são expostas, por isso que suas sementes são nuas. Quando eu venho para cá, para o último grupo formado pelas angiospermas, a gente encontra o surgimento das flores e dos frutos. E o que é que representam flores e frutos? Os frutos serão originados das flores. E esses frutos terão dentro deles suas sementes escondidas, sementes guardadas. Esses frutos serão vasos que guardarão a semente. Ora, na hora que eu falo em vaso, eu vou para a palavra angiosperma. O que significa angiosperma, gente? Semente dentro de um vaso. Assim a botânica fica mais compreensível, fica mais agradável da gente entender as características desses vegetais. Beleza? Vamos conhecer aqui. Você tem que todos eles aqui são espermatófitas, né? Esses dois grupos aqui possuem sementes, são traqueófitas, já engloba aqui pteridófitas sem colocar briófitas, mas a gente tem um ponto determinante na multicelularidade. Que ponto é esse, professor? A embriófita. O que é embriófita? A formação de um embrião. E esse embrião tem a capacidade de diferenciação celular, o qual vai originar tecidos especializados nestes vegetais. Tá ok, gente? Por isso, ponto determinante, excluindo as algas verdes, que não pertencem mais a esse reino, mas até então pertencia. Depois de um estudo minucioso sobre a diferenciação celular, a gente não pode colocar nenhuma forma de alga, nem as verdes, que assemelham-se muito com as plantas, morfologicamente, dentro do reino vegetal, por isso que elas pertencem ao reino protoctista, tá ok? É muito importante a gente conhecer a filogenia e entender o processo evolutivo dos seres. Quanto à complexidade corporal,
Esse sinal positivo aqui vai dizendo para a gente a presença da estrutura. E se você prestar atenção bem direitinho, ó, cada vez que eu vou descendo uma estrutura dessa, eu vou adicionando o sinal de mais. Aí a gente chega aqui nas angiospermas, ó, no último grupo aqui, só ela apresenta o sinal de positivo para todas as estruturas básicas de um corpo de um vegetal. Então vem comigo para a gente poder entender. A raiz está presente nas briófitas, mas pelas briófitas não ter tecido verdadeiro, a gente chama de falsa raiz, a gente chama de rizoide. Seria uma falsa raiz, tem a função de dar estabilidade, sustentação, mas não tem a função ali de condução de seiva, já que as briófitas são destituídas de vasos condutores. Aí você vem na linha evolutiva, por não ter vasos de condução, briófita tem um falso caule, chamado de cauloide, e falsa folha, chamada de filoide. Quer dizer, é um vegetal muito simples. É o primeiro grupo de plantas que a gente vai conhecer. Mas não apresenta vasos, não tem flores, não tem semente e nem tem frutos. Na escala evolutiva, as pteridófitas, que estas sim, têm raiz verdadeira, caule verdadeiro, folhas verdadeiras, surge como marco evolutivo a presença dos vasos condutores. Porém, destituídas de quê? De flores, destituídas de sementes e destituídas de frutos. Próximo grupo, as gimnospermas. Essa apresenta as características verdadeiras de raiz, caule e folhas, tem sementes e também tem estrutura de reprodução, que a gente não pode chamar de flor, porque são estruturas em catáfilos, em escamas, chamadas de estróbilo. Surgimento de quê? Semente também, outro ponto evolutivo, além de ter evidenciado o seu órgão reprodutivo, apresenta o embrião aí dentro da semente, mas não tem o quê? Não tem fruto, não tem a presença do fruto. E por último aqui a gente chega nas angiospermas, que são os vegetais mais desenvolvidos que existe hoje na natureza, frequentam e habitam os ecossistemas mais variados possíveis, porque são aqueles que detêm todas as características corporais evolutivas que um vegetal precisa. Certo, gente? Então nunca esqueça de traçar esse paralelo evolutivo, porque isso não é só do vestibular, não. Isso é uma tendência natural da gente estudar os seres vivos a partir do seu ancestral e dos diversificados que a gente encontra hoje nos ambientes. Vamos começar com as briófitas? Vamos começar com esses vegetais rasteiros, simples. Então a gente viu que o ponto importantíssimo dessa briófita, gente, é a necessidade que ela tem de reprodução. Com a água, ela precisa da água para reproduzir, é um vegetal rasteiro, pudera, né? Se ela é destituída de vasos de condução, esse vegetal não poderia se desenvolver, tomar um grande porte. Como é que essa água, como é que essa seiva produzida pela fotossíntese iria chegar numa parte mais distante do vegetal? Por isso que as briófitas são vegetais simples, rasteiros e de pequeno porte. Vegetais que vivem em ambientes terrestres, úmidos, plantas de sombra, a gente chama de umbrófila, né? Já que tem uma dependência muito forte da água, não pode viver em locais quentes, né? De intensa insolação, tá? Vamos ver, são de pequeno porte, possuindo alguns centímetros de altura, alguns vivem em água doce, mas não tem nenhuma planta em ambiente marinho, em talassociclo, a gente não encontra briófitas. Vamos ver algumas fotos aqui, algumas imagens, ó, de algumas briófitas para a gente ir identificando, formas variadas desses vegetais. Aqui você tem uma imagem de resolução melhor, com a câmera com imagem melhor, para mostrar, isso aqui está com esse tamanho, mas são pequenininhos, são rasteiros, viu, gente? Outra aqui também destacando uma lente com uma complexidade maior, nos mostrando grupos diferenciados de briófitas. Porém, a gente tem dois filos ou duas divisões, como a gente usa mais para as plantas, duas divisões bastante citadas, gente. Essa primeira aqui, ó, em que suas folhas aparecem, tem uma certa semelhança com lobos do fígado, por isso que são chamadas de hepáticas, ó. São as chamadas hepáticas. Essa formação aqui é bem interessante, né? Parece um lobo de um fígado, tá aí o termo de hepática. Aqui a gente se depara com os antóceros, outra formação bem rasteirinha, se desenvolve geralmente próximo às gramíneas, próximo a muros. Aqui a gente encontra outro grupo também bastante estudado de briófitas que tem em comum um tamanho reduzido, não tem muito como se desenvolver. Vamos ver algumas características aqui, ó. Possui clorofila tipo A e tipo B, amido como a substância de reserva a gente já tinha visto, a parede celular de celulose, a presença de cutícula como estrutura epidérmica de proteção. O que mais? O rizoide, como a gente viu, né? Aderência
ao substrato, sustentação. É chamado de rizóide porque não tem vasos de condução. O cauloide, que também é um caule primitivo. O filóide fotossintético, mesmo sendo folhas primitivas, como se fossem falsas folhas, mas apresenta a propriedade de fotossíntese, tá, gente? A gente não pode esquecer. Se há uma propriedade que os vegetais apresentam em comum, é a capacidade de realização fotossintética. Reprodução totalmente dependente da água, você vai ver que os gametas eles vão nadando, eles apresentam flagelos e vão nadando ativamente em busca do gameta feminino, lá presente no gametângio feminino, para poder realizar a fertilização. Havia um ponto aqui que eu peço que vocês destaquem no material de vocês. Fase gametofítica é permanente, enquanto que a fase esporofítica é permanente. A gente chega agora num ponto que eu vou entrar no ciclo de vida das briófitas, onde a gente vai ver um antagonismo que há entre elas, briófitas, e as pteridófitas. Professor, o que é fase gametofítica? Fase gametofítica, obviamente, é aquela fase em que o vegetal apresenta os gametângios, masculino e feminino, produzindo gametas. Fase esporofítica é aquela fase em que o vegetal se desenvolve, cresce, ele sofre um processo mitótico muito constante e lá ele vai originar esporos por meiose. Eu vou explicar isso aqui bem direitinho para você. E aí eu quero mais uma vez que você aprenda ao invés de decorar. Se as briófitas são vegetais de pequeno porte, é porque sua fase esporofítica, que é a fase que ela sofre mitose aumentando de tamanho, ela é muito discreta, é muito passageira, é rápida. Então a briófita permanece constantemente na fase gametofítica. Ela só vai fazer a fase esporofítica para originar os seus esporos durante o ciclo de alternância de gerações na reprodução. Ciclo esse que você vai conhecer comigo agora. Por isso, o destaque do seu material, que as briófitas têm um gametófito permanente e um esporófito passageiro, certo? Vamos conhecer o ciclo de vida desses vegetais? Olha aqui o que vocês estão vendo. Ó. Essa partezinha aqui representa o gametófito desse vegetal. Aqui a gente tem rizóide, aqui você tem o cauloide e os filóides, que são as falsas folhas. Está aí, ó, como a gente está acompanhando. Esse é o gametófito feminino, onde a gente está identificando suas partes constituintes. Ô professor, me diz uma coisa, e o que é isso aqui que se formou com esse pé, que é essa base, a haste e essa cápsula? Aonde você está vendo aqui o nome esporófito, todo esporófito ele é 2N, ele é diploide, todo gametófito ele é haploide, ele é N. Por isso que a gente fala da mitose constantemente que acontece aqui no esporófito. Porque na ponta desse esporófito você encontra uma cápsula, aonde dentro dessa cápsula vão ser originados quem? Os esporos. Peraí, o nome é esporófito, então vai originar esporos. É simples para o fera entender, não precisa ficar com medo desses termos, porque os próprios termos já sugerem para a gente o que está acontecendo. Então vem comigo aqui em destaque. Dentro de cada cápsula dessa, 2N, está sendo originado esporos. Mas agora chegou um ponto importante para você aprender. Se os esporos são haploides e o esporófito aqui dentro dessa cápsula ele é diploide, aqui dentro tem que acontecer um evento de redução de células chamado de meiose. Olha agora, você tem essa mesma imagenzinha, porque aqui eu estou passando ela, tornando ela em etapas. Mas aí no caderno de vocês, você tem essa mesma imagem desse ciclo fechado. Então eu peço que você destaque aqui meiose. Essa cápsula aqui, que não deixa de ser um esporângio, vai sofrer meiose, originando esporos haploides. Ô professor, por que houve meiose? Porque você tem aqui dentro esporângios diploides. Consequentemente, os esporos serão haploides, e sendo eles haploides, o mecanismo de redução celular que acontece é meiótico. Tá beleza? Então aqui dentro sofre meiose, esses esporos aumentam a pressão dentro da cápsula, a cápsula se rompe, liberando os esporos que vão cair no solo, germinando. Eu vou fechar esse ciclo já, e você vai entender essas palavrinhas em botânica, que a gente só vai associar para poder aprendermos. Se é esporo, não fecunda, germina. Se é um gameta, ele fecunda. Os gametas fecundam, os esporos germinam. Então, quando esses esporos caem no solo, vão originar os gametófitos haploides, que irão crescer para se desenvolver. Olha o ciclo de reprodução. Fase esporofítica,
fase gametofítica. Aí aqui você vai ter o anterídeo, onde aqui dentro é o gametângio masculino originando os anterozoides, que são células contendo flagelos, que irão em busca do gameta feminino. Aqui você tem a estrutura de reprodução feminina, chamada de arquegônio, que é o gametófito feminino, desenvolvendo aqui a osfera, que é o gameta vegetal feminino. Anterozoide deslocado pela água, veja a importância da água. Está aí locais úmidos, né, gente? Locais que tenham áreas de encharco, úmida, para poder o gameta masculino nadar ativamente em busca do gameta feminino. Professor, como é o nome dado à célula sexual masculina da briófita? Anterozoide. A célula feminina dela, oosfera. Então, quando a gente tiver esse encontrozinho aqui, caracterizará a fecundação. Não esquece, gameta com gameta fecundam-se, esporos germinam. Essa é a grande diferença, a gente não pode confundir esses dois mecanismos vegetais. Aqui dentro você tem um desenvolvimento já do embrião e aqui a gente fecha o ciclo novamente, garantindo essa etapa encíclico. Aqui nós temos o ciclo de vida das briófitas. Perfeito? Vamos seguir, conhecer agora as pteridófitas, as suas principais características. A gente já falou até na evolução, eu vou mais rápido com vocês. Continuam sendo criptógamas, não tem estrutura de reprodução evidenciada. Agora esse ganho aqui é significativo, tá? Nós falamos quase agora que briófitas são destituídas de vasos de condução de seiva. As pteridófitas apresentam vasos condutores de seiva. Por isso que você vê pteridófitas maiores do que as briófitas. É nesse ponto que eu quero que você aprenda ao invés de decorar. Então, se as briófitas não têm vasos de condução de seiva, são rasteirinhas, pequenininhas. Já as pteridófitas apresentam, conseguem crescer um pouco mais. Perfeito? Não apresentam flores, possuem vasos de condução, já falamos disso. Aparelho vegetativo, aqui sim. Os órgãos corporais, por terem vasos, vão ter raiz verdadeira, caule, ao invés de rizóide, cauloide, bastante desenvolvidos. Apresentam também alternância de gerações, onde eu destaco um ponto importante. Lembra que eu falei que nas briófitas, o gametófito é permanente e o esporófito ele é passageiro? Com as pteridófitas a gente inverte. Destaque aí no material também, nas pteridófitas, essa fase duradoura é o esporófito, enquanto que a fase passageira é um gametófito que eles têm, chamados de prótalo. Já já eu te mostro essa imagem. Então, muito cuidado com esse trocadilho de palavras, viu, gente? Briófitas, gametófito permanente, esporófito passageiro. Pteridófitas, esporófito permanente, gametófito passageiro. Olha algumas imagens aqui. A gente fala nas briófitas, nas pteridófitas, perdão. A gente lembra que muitas delas são utilizadas como ornamentação em festas, né, em jardins. São plantas ornamentais. Olha os dois grupos principais aí, Quem são? As avencas, muito utilizada, né, para ornamentação de muros, de casas, de jardins, de festas. As samambaias, as famosas samambaias também, vegetais altamente resistentes, né, são pteridófitas, são exemplos de plantas pteridófitas. Vamos lá, possui geralmente um caule subterrâneo. O caule subterrâneo a gente chama de rizoma, viu, gente? Apresenta esse caule enterrado. A fecundação depende da água, isso é um ponto que iguala ela com a briófita. Ainda depende da água para a reprodução. Ainda precisa da água. Por isso que vão apresentar os seus gametas masculinos, chamados de anterozoides, flagelados, para poder nadar ativamente. Na época da reprodução desenvolve soros, eu vou te mostrar que soros são cápsulas contendo, são esporângios na verdade, contendo ali o desenvolvimento dos esporos, a gente vai conhecer. E aqui, como eu pedi que você destacasse aí do material de vocês, fase esporofítica permanente, fase gametofítica passageira. Vamos para o ciclo? Você também tem esse ciclo aqui, Então vem no passo a passo comigo. Na hora que a gente pedir, destaque aí no caderno, tal característica, ponha em seu caderno. Vamos lá. Olha aqui, o esporófito desenvolvido. Isso aqui é uma samambaia, né, gente? 2N, crescendo. Não esquece, o esporófito cresce por mitose. Sofre mitose constantemente. Bora lá? Destacar o que a gente viu quase. Olha aí o esporângio, que é o soro. Na hora que ele citou, é aquelas bolinhas, gente. Vocês já pegaram folhas de samambaia? E quando a gente esfarela, fica soltando umas bolinhas, não ficam? Aquelas bolinhas são os soros, ali representam o esporângio. Dentro do esporângio nós vamos ter o quê? A formação dos esporos.
E essa formação dos esporos acontece por meiose. Não esquece que as plantas têm meiose, gente, dentro dos seus esporângios. A redução que acontece é no esporângio para originar esporos haploides. Os esporos dos vegetais briófitas e pteridófitas, eles são haploides, porque no esporângio acontece o fenômeno reducional de meiose. Acompanha comigo, olha aí, ó. Então, se na meiose de um esporângio nós vamos originar 4 células, que são os 4 esporos, a cápsula, esse soro aí no caso, cápsula embriófita, esse soro não aguenta, gente, e ele rompe, liberando esses esporos para quê? Quem é que lembra? Germinar. Esporos germinam, gametas fecundam. Então vai acontecer a germinação. Depois que germina, o indivíduo é haploide, porque os esporos também são haploides, ele vem para a fase aqui gametofítica, que é uma fase bem passageira, bem rapidinho. Tu vai ver comigo, ó. Esse aqui é o que nós chamamos de prótalo, que é a estrutura de base do gametângio. Gametângio feminino, gametângio masculino, olha o nome, arquegônio e anterídeo. O anterídeo vai originar os anterozoides, o arquegônio vai originar a osfera. Precisa da água? Precisa, para que esses flagelos, esses anterozoides flagelados vão nadando ativamente em busca do gameta feminino. E aí, quando eles nadam ativamente, eles vão promover o quê? Fecundação. Não esquece, gametas fecundam. Quando ocorrer a fecundação, haploide mais haploide, eu tenho o zigoto, que é diploide, reestabelecendo a fase esporofítica. Aí o esporófito vai crescer, vai originar o soro é o esporângio, sofre meiose, meiose origina esporos, esporos caem, germinam. Quando germinam, originam dentro desse prótalo o gametângio feminino, o gametângio masculino, para acontecer fecundação, e assim vão desenvolvendo-se as pteridófitas dentro do seu ciclo de vida. Certo, meus queridos? Beleza até agora? Vamos seguir aqui, vamos conhecer as gimnospermas. Começo pela etimologia da palavra. Gimno significa nus, esperma significa semente. Surgimento da semente como marco determinante, porém essa semente está exposta. A semente encontra-se nua. As fanerógamas apresentam sementes nuas. As flores, e eu sou muito receoso em relação a esse termo, tá? Não chame estróbilo de flor. É porque ele está colocando na formação. As camadas foliares escamosas, elas se fundem formando o estróbilo. E a gente vai ter... A gente não, né? Que eu não sou uma gimnosperma. As plantas vão ter o prótalo, a sua estrutura, perdão, o estróbilo, prótalo não, estróbilo masculino e estróbilo feminino para realizar o processo de reprodução dentro do seu ciclo, tá? Então você tem aqui, ó, estruturas reprodutivas fundidas na forma de estróbilos. E aí eu disse a você que existe uma perspectiva muito importante, que é a perspectiva evolutiva, não esquece disso. É sempre importante a gente traçar esse paralelo evolutivo entre os grupos que a gente estuda. Dentro das gimnospermas, o que é que houve de evolução? Formação de grãos de pólen, olha aí, ó, já acontece polinização. Eu vou te mostrar no ciclo reprodutivo. Dentro dos estróbilos, óvulos também formados dentro dos estróbilos. Então você já apresenta aqui um gametângio diferenciado, certo? Produção de sementes, classifica já o vegetal. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, preste bem atenção. Se há polinização, não precisa mais diretamente da água para a reprodução. Eu diria para você que isso foi o marco mais fundamental que aconteceu na evolução das gimnospermas. As gimnospermas não precisam que a água conduza o seu gameta masculino em busca do gameta feminino. E aí, gente, veja que coisa curiosa, tá? Eu vou sempre traçar a evolução como determinante. A gente acha que sempre para evoluir é preciso ganharmos estruturas. Não. A evolução, ela nos mostra que quanto mais a gente tiver ambientado em locais diferentes, nós estamos evoluindo. Quanto mais a gente conseguir viver em situações ou ambientes variados, maior é nossa evolução. E nem sempre para evoluir é preciso ganhar uma estrutura. Pode-se perder também. Perder estruturas, eu posso perdê-la e evoluir. Isso pode acontecer naturalmente. Olha um grande exemplo aqui. Eu bati na tecla em que os anterozoides das briófitas e das pteridófitas apresentam flagelos. Se apresentam flagelos, é porque essas células são constituídas de centríolos. Gente,
células vegetais das gimnospermas e das angiospermas não têm centríolos. Aí você me diz, professor, e como é que esse gameta vai deslocar-se para se encontrar, o gameta masculino, né, que apresenta um flagelo para locomoção? Como é que vai deslocar-se em busca do feminino se não tem centríolos? Gente, a evolução ofereceu para as gimnospermas e para as angiospermas um mecanismo reprodutivo chamado de polinização. Esse é um passo significativo na evolução. O que a gente vai ver a partir de agora, tanto no ciclo de gimnosperma quanto de angiospermas, é a polinização, aonde esse gameta masculino não precisa mais ter flagelo, consequentemente não apresenta centríolos dentro de suas células. Guarda bem essa informação, tá? Seguindo aqui, ó. Vamos dar sequência nas gimnospermas. Outra coisa importante e significativa, a aquisição de semente. Lembre-se que angiospermas também tem, mas na escala evolutiva, o primeiro a apresentar sementes foram as gimnospermas. Aí uma coisa curiosa, certo? Um aluno lá em Recife, uma vez perguntou, chamou a atenção eu falando sobre isso aqui com vocês agora, professor, eu acho que o senhor está equivocado, porque existe um fruto lá que a gente consome, ele era do interior do Paraná, e esse fruto, ele é de uma planta gimnosperma, explicando a ele que a gimnosperma não tem frutos. E aí ele com sotaque bem arrastado, de porteira, aquele interior mesmo do Paraná e de São Paulo, aí disse assim, eu disse, meu filho, olha, alguma informação recente que você tem que o professor não está sabendo, e biologia é fascinante por isso. Quem chegar com aula pronta achando que vai detonar, o aluno tem lá uma ferramenta na mão, como você está em casa agora, que é o celular. Qualquer palavra que eu diga agora, tu pesquisa aqui, se tiver fundamentação, tu pode me surpreender. Por isso que biologia a gente não ensina, a gente aprende. Eu estou aqui aprendendo quando a gente está conversando. Por isso que a gente sente falta da aula presencial, esse diálogo com você. Então, quando ele disse isso, eu disse, então, meu filho, me diga qual é esse fruto, porque aí o professor nordestino não conhece, apesar que eu conheço o Paraná, conheço outros estados também, mas não conheço esse fruto. E aí ele citou o pinhão, gente. Ora, o pinhão é a semente do pinheiro. Então, é uma semente tão grande, como você está vendo aqui, ó, a imagem dessa semente, que assemelha-se com um fruto. Inclusive, é comestível, viu, gente? Eles botam para cozinhar, feito a semente do amendoim, que aí já é uma planta angiosperma, e consome, inclusive até ele fica feito um amendoim cozido, né? Aquela coisa meio macenta. É assim que fica o pinhão. Eles fazem também o quentão, que é uma bebida típica do interior de São Paulo, interior do Paraná também. Eles botam uma cachaçinha lá, típica dele, que é o velho barreiro, aí botam numa panela de pressão, junto com sementes de pinhão, formando um quentão, bebida forte e danada, viu, gente? Então, veja, isso aqui não é um fruto. Ele achava que isso aqui, ó, era um fruto, quando na verdade isso aqui é o estróbilo. O estróbilo formado, cheio de sementes dentro, caracterizando uma gimnosperma, tá? Então, o ganho da semente foi um marco fundamental na evolução da gimnosperma. Olha alguns exemplos dela aqui, ó. Gimnosperma de pequeno a médio porte, também utilizado como plantas ornamentais, ó. Você tem aqui a cicadófita, ginetófita, são exemplos também de gimnosperma. Claro que as coníferas é o carro-chefe, né, gente? A vegetação conífera. Lembra da Mata das Araucárias, que pega justamente essa região, o Pinheiro do Paraná, o qual o estudante citou. Então, Mata das Araucárias, esse termo citado de vegetação conífera, é bem típica dessa região. A gente acha que só existem angiospermas gigantescos. Também tem gimnospermas gigantescos também, viu, gente? Olha aqui, que lindo. É um vegetal que suporta temperaturas baixas, viu? É tanto que se desenvolve bem mais na região sul e sudeste do Brasil. Não é muito comum aqui no Nordeste a gente encontrar vegetação coníferas, pinheiros gigantescos como esse, tá? Um vegetal que suporta mais uma temperatura amena do que quente aqui em solo nordestino. Olha o tamanho dessa sequoia aqui, gente. Olha o tamanho da base do caule dessa sequoia. Sequoia é um exemplo também de gimnosperma, que pode atingir 30, 40, 50 metros de altura. É um vegetal de grande porte. Olha aqui, ó. Utilizado sua madeira também, né, para móveis e tal. Então, os gimnospermas são vegetais desenvolvidos, não apresentam o desenvolvimento que o angiosperma tem, mas também é um grupo de vegetais bastante diversificado em vários ambientes. Outros exemplos aqui também, aqui a gente fala do tipo de polinização que acontece com elas, que é chamado de anemofilia, que é pelo vento.
A gente está vendo aqui, ó, que a estrutura de reprodução, esses estróbilos, gente, eles apresentam os seus esporos alados, os seus grãos de pólen, perdão, alado e leve, para que o vento possa conduzir do gametângio masculino para o gametângio feminino. Então, essa condução se dá geralmente pelo vento. Por isso nós chamamos a polinização do tipo anemofilia, que acontece aí o vento como agente polinizador. Vamos fechar a gimnosperma com o ciclo? Bora lá? Então aqui você tem um pinheiro do Paraná maduro, diploide, o esporófito pronto para realizar o mecanismo de reprodução. Aqui você vai encontrar o estróbilo masculino, que é menor do que o feminino, viu, gente? Aqui vai ser produzido os grãos de pólen, aqui vai ser produzido o gameta feminino, e aí começa o mecanismo de origem desses gametas dentro desses estróbilos, né? Onde aqui você vai ter o megásporo funcional, que vai dar origem aqui ao gameta feminino desse vegetal. Por meiose também, os grãos de pólen têm reduzido a metade o número de cromossomos para poder ocorrer o mecanismo de fertilização. Lembrem-se que aqui você vai ter um mecanismo de encontro desses gametas, né, gente? E aí o que é que nós temos? O grão de pólen alado, aqui dentro constituindo a célula reprodutiva. Esses sacos aéreos são bolsas que facilitam durante o voo e o deslocamento. Esse material, essa imagem aqui, você também tem em nosso material. E quando ocorrer o mecanismo de fecundação entre o megásporo, que é a haploide, e aqui dentro a célula sexual masculina conduzida aqui dentro do grão de pólen, você vai ter a fertilização e a origem de um zigoto. Esse zigoto vai estar presente dentro da semente. Olha o ganho agora, né? Tivemos aqui a fecundação, depois da fecundação a formação de um zigoto, e esse zigoto agora protegido. Protegido dentro de quem? Protegido dentro da semente. Está aqui a semente, que é o pinhão, né, gente? Quando ela for para o solo, vai germinar. A semente tem essa propriedade de germinação, originando um vegetal que vai se desenvolver e voltar à fase adulta de reprodução. Aqui a gente fecha o ciclo de vida de uma gimnosperma. Beleza? Bora falar das angiospermas agora, vegetais com uma diversidade muito grande, como eu falei para vocês, e eu costumo dizer aos alunos que o fruto foi esse ganho evolutivo que as angiospermas têm. O fruto, na verdade, é como se fosse uma armadilha que a planta tem, ou uma arma de sedução tentando conquistar ali o consumidor para ser um dispersor de suas sementes. Não esquece que ângio significa vaso, esperma significa semente. Semente dentro do vaso. É assim que acontece com as angiospermas. E esse vaso é o fruto. E o fruto, gente, vai atrair o consumidor para que esse consumidor possa dispersar a semente desse vegetal. Por isso que nem se compara. Você encontra angiospermas difundido aí no mundo inteiro. O Brasil é um país rico em diversidade de plantas angiospermas. Tem frutos na região norte que a gente não conhece aqui, tem aqui que não se conhece no sul, tem no sudeste que não se conhece no centro-oeste. Então o Brasil é exuberante a sua diversidade de angiospermas. Vamos para as características, são fanerógamas. Aí a gente lembra que a semente vai estar inserida dentro de frutos, são providas de perianto, providas de flores. Aqui sim a gente encontra verticilos florais formando a flor. A flor é o órgão de reprodução das angiospermas. É diferente dos estróbilos, apresenta verticilos que a gente vai conhecer já já. Seguindo, flores vistosas e coloridas. Para que isso? Atrair o agente polinizador. Dentro dessa flor você vai encontrar os grãos de pólen, e esses grãos de pólen serão atraídos na hora que esse polinizador vai beber o néctar presente em glândulas nectárias localizadas nas pétalas. O néctar é como se fosse também uma forma de sedução. Está aqui um líquido açucarado. As abelhas, as mariposas, as vespas, pássaros como beija-flor, morcegos vão se alimentar também desse néctar e ali serem condutores do grão de pólen na polinização. Está aí a diversidade de agentes polinizadores que a gente vai conhecer já já. Seguindo nas características, apresentam as seguintes inovações evolutivas, formação de grãos de pólen nas flores, como a gente vai ver agora, você vai encontrar lá os estames que vão conter esses grãos de pólen.
Óvulos também formados nas flores, já que as flores representam o aparelho reprodutor sexual de reprodução, obviamente, das angiospermas. Produção de sementes, gimnospermas também tem essa característica. Produção de frutos, isso aqui é exclusivo das angiospermas. Perfeito? Alguns exemplos aí, ó, sempre destacando a flor, né, gente? A gente identifica logo a flor. Claro que nem em todo período que um vegetal vai florescer. A gente sabe que as estações do ano, elas facilitam isso, elas são propagadoras desse estímulo ambiental para que os vegetais possam florescer. Então aqui exemplos variados, com flores, com cores também variadas. Aqui a gente tem exemplos de angiospermas. Aí você tem uma diversidade gigantesca aqui em solo brasileiro. Vamos conhecer um pouquinho as flores? Vamos conhecer as estruturas que compõem uma flor completa. Uma flor, para ser completa, ela vai ter que apresentar os seus verticilos florais. Esses verticilos florais são divididos em dois grupos: verticilos protetores e verticilos reprodutores. Aqueles que se formam inicialmente, dando a base e a proteção, são chamados verticilos protetores. A gente olha para cá, ó, você tem um pedúnculo, que é a estrutura de sustentação, e já nos deparamos com quem? Com um conjunto formado de sépalas. Esse conjunto formado de sépalas parece um cálice, uma taça. Está aqui o termo, que é o cálice. Esse primeiro verticilo aqui de proteção. Geralmente são verdes, viu, gente? Dificilmente tem flores com seu cálice colorido. São folhinhas ali modificadas formando a estrutura floral, mas que mantém a cor verde em sua composição. Quando a gente vem para o segundo verticilo de proteção, que é o chamado corola, aí sim você encontra flores coloridas, vistosas, cores fortes, cores acentuadas para atrair o agente polinizador, e essa corola é formada por pétalas. É aqui que a gente vai encontrar as glândulas nectárias, responsáveis pela produção, obviamente, do néctar. Mas eu preciso conhecer também verticilos reprodutores. E estes é que vão ser responsáveis justamente pela produção das células sexuais para que os agentes polinizadores possam conduzir de uma flor para ela mesma, autopolinização. De uma flor para outra flor, polinização cruzada. Eu te disse que a maioria das flores são hermafroditas, para que elas possam garantir um evento de sobrevivência chamado de quê, gente? Autopolinização. Os grãos de pólen possam reproduzir a própria flor, ok? Mas a gente sabe também que tem plantas que apresentam flores só com estrutura reprodutora masculina, que a gente chama de androceu, ou só com estruturas reprodutoras femininas, que a gente chama de gineceu. E aqui a gente tem um representante do androceu com os seus estames, né? Onde na ponta desses estames vão desenvolver os grãos de pólen. Aqui no gineceu a gente encontra o carpelo, né, gente, formado pela estrutura aqui, ó. Aqui a gente vai encontrar na reprodução o ovário. Aqui na pontinha tem o estigma. Esse estigma é que vai receber o grão de pólen na polinização, conduzindo esse tubo polínico até o ovário, onde vai acontecer a fertilização. Então, flores estão presentes exclusivamente em angiospermas. Bora lá conhecer a polinização. O que é polinização? É a transferência de grão de pólen do aparelho reprodutor masculino, dessa antera de uma flor, né, antera onde vai desenvolver, para o estigma da mesma flor. Se acontecer na mesma flor, a gente chama de autopolinização. Porém, se essa polinização acontecer pela transferência de grãos de pólen da antera de uma flor para o estigma, que é a porta de recebimento desse grão de pólen de uma outra flor, a gente chama de polinização cruzada. Mas ambos os mecanismos são mecanismos polinizadores. Aí aqui a gente mostra para vocês 3 agentes polinizadores que acontecem com as angiospermas. Ó. Os insetos, esses são excelentes agentes polinizadores, a gente chama de entomofilia, polinização pelos insetos. Morcegos, gente, por incrível que pareça, pessoal, muitas plantas de regiões secas, chamadas de xerófitas, são plantas que florescem geralmente durante a noite por conta da alta incidência de radiação solar, e aí se deparam com esses agentes polinizadores de hábito noturno, que tratam-se dos morcegos. Então os morcegos vão lá lamber a estrutura produtora do mel, e aí em seu focinho fica lá os grãos de pólen presos.
para quando ele for lamber, lá bota a língua para fora lambendo o néctar de outra flor, ele conduzir esses grãos de pólen. A gente chama esse tipo de polinização realizada pelos morcegos de quiropterofilia, certo? Pássaros também são agentes polinizadores. A gente chama de quê? Ornitofilia. Então aqui a gente tem 3 grupos de animais, mamíferos, aves, artrópodes, invertebrados, que são responsáveis pela polinização. Perfeito? Vamos ver o ciclo de vida das angiospermas. Estamos terminando o nosso encontro. A gente vê o ciclo de vida e a classificação em 2 grupos importantes que as angiospermas têm, tá? Isso aqui é uma classificação um pouquinho mais complexa. Estamos falando de angiospermas. E quando a gente fala de angiosperma para o vegetal, é como se eu estivesse falando dos mamíferos para os animais. Então eles apresentam basicamente o topo desse grau de evolução em cada reino o qual eles participam. Os mamíferos estão para os animais como as angiospermas estão para os vegetais. Então aqui você está vendo a plantinha que vai desenvolver, vai florescer para garantir o mecanismo de reprodução, ó. Quando ela floresce, essa flor hermafrodita vai ter antera, onde vai produzir os grãos de pólen, como a gente está vendo, mas vai ter também aqui a sua estrutura carpelar, onde vai produzir a sua oosfera. Lembrando que o processo é meiótico, o processo é reducional. Aqui dentro você tem os grãos de pólen, aqui dentro você tem a oosfera, esperando para que haja a fertilização. Perfeito? Quando ocorrer a fecundação, você vai ter a formação da semente, trata-se de angiosperma, dentro de uma estrutura onde a gente vai ver o diferencial aqui, gente, que é o ovário, tá ok? Dentro dessa estrutura presente na flor, você vai encontrar o óvulo. Esse óvulo é o saco que protege toda essa estrutura, onde irá desenvolver o gameta feminino, e o ovário que rodeia tudo isso vai dar origem a quê, gente? Vai dar origem ao fruto. Então, quando a gente fechar isso aqui, você vai entender que o fruto, um fruto verdadeiro, é um ovário hipertrofiado. As nossas próximas aulas de botânica eu vou te explicar isso aí. Vamos estudar também os frutos. E a gente vai entender que um fruto verdadeiro é um ovário hipertrofiado. Vem comigo para a gente compreender agora. Olha só, formação do tubo polínico. Esse tubo polínico apresenta as células espermáticas que vão promover um evento agora exclusivo das angiospermas, a chamada dupla fecundação. Dupla fecundação. Aqui você vai ter duas células espermáticas que vão promover uma dupla fertilização. Eu não entendi, professor, que dupla fertilização. Eu tenho já uma imagem para te mostrar como é que isso acontece. Vem comigo para a gente compreender. Então chegou aqui, fecundou esse núcleo espermático, a oosfera, formou esse zigoto e esse zigoto vai se desenvolver, desenvolvendo a parede do óvulo aqui, ó, para a formação da semente e desenvolvendo a parede do ovário para a formação do fruto. O óvulo vai formar, a parede desse óvulo vai formar a semente, onde o embrião está dentro. Trata-se de uma planta espermatófita, tem semente, e a parede desse ovário vai hipertrofiar, desenvolver para originar o fruto. Mas eu te falei que existe dupla fecundação. Então, olha com atenção para cá, que esse assunto é um pouquinho mais minucioso, mas vale a pena a gente explicar para você. Presta bem atenção para a gente entender. Esse aqui é a formação do túbulo polínico, tá? Esse tubo polínico vai ser responsável por conduzir as células espermáticas, os anterozoides, em busca do gameta feminino. Quando chegar aqui nessa abertura, acompanha comigo, vou te mostrar aqui, para até para a gente ficar na frente da luz. A gente aqui encontra algumas células presentes dentro desse óvulo aqui, que serão importantes para o processo de fecundação. Acompanhe comigo, vejam bem. Aqui nós temos as sinérgides, que são essas células logo de entrada aqui que você está acompanhando, e do lado oposto nós temos as antípodas. Sinérgides e antípodas vão dar proteção, vão garantir a nutrição e a permanência da oosfera aqui, ó, esperando que o núcleo espermático venha para a fecundação. Aqui você tem duas célulazinhas chamadas de nucleopolares. Presta bem atenção na importância desse núcleo polar, pois ele vai ser um endosperma que vai nutrir essa semente enquanto o embrião estiver dentro dela. Pois bem, o primeiro núcleo espermático vai se juntar com a oosfera, caracterizando a formação de quê? Do zigoto. Ora, núcleo espermático haploide mais oosfera haploide,
Eu tenho fecundação. E por que isso aqui é chamado de dupla fecundação, professor? Porque o segundo, que é o núcleo generativo, ele vai se juntar com quem? Com os núcleos polares, formando uma estrutura triploide. Guarda bem isso aqui. Essa estrutura triploide é a endosperma, que vai garantir a nutrição do embrião enquanto este estiver aqui dentro da semente antes dele germinar. Por isso o termo dupla fecundação. A primeira fecundação vai originar um zigoto diploide, haploide mais haploide. A segunda fecundação vai originar uma estrutura triploide. 2 núcleos polares haploides mais essa célula espermática aqui, esse segundo anterozoide, se fundindo para formar o que nós chamamos de endosperma. Não esquece disso. Então, só em angiosperma nós temos o quê? Dupla fecundação. Ocorre quando um dos 2 núcleos espermáticos, o segundo núcleo espermático, ele vai se unir com os 2 núcleos polares, formando o quê, gente? O endosperma secundário, simplesmente endosperma, que é triploide. Não esquece disso. Ô professor, e por que forma-se esse endosperma secundário? Para nutrir o embrião enquanto ele estiver dentro de quem? Dentro da semente, beleza? Guarda bem isso, a gente fecha com vocês aqui, classificando as angiospermas em 2 grupos, monocotiledôneas, gente, essa classificação é exclusiva para as angiospermas, tá? Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Eu começo logo classificando a partir do cotilédone, que é a folícula inicial, assim que germina, a primeira folhinha que se forma para desenvolver, ou seja, quando rompe esse tegumento, é o cotilédone. As monocotiledôneas só tem um cotilédone, as dicotiledôneas têm 2 cotilédones. Essa classificação exclusivamente para angiospermas. Quanto à raiz, ora, eu digo sempre assim ao aluno, veja, por via de regra, as dicotiledôneas se desenvolvem mais, crescem mais, atingem certas estaturas e também alargamento maior do que a monocotiledônea. Por isso que a raiz da monocotiledônea é uma raiz rasteira. A gente chama de raiz fasciculada. Ela não tem a raiz principal e as raízes secundárias. Essa pertence a quem? A raiz pivotante que está presente na dicotiledônea. Então, a primeira diferença quanto à raiz superficial, fasciculada, monocotiledônea, raiz profunda com a primária e as secundárias, dicotiledônea. A distribuição dos elementos florais. Quem são os elementos florais? São os verticilos. Então, quando você consegue contar numa questão de 3 ou múltiplos, 3, 6, 9, essas flores são chamadas de trímeras. Elas são monocotiledôneas. Na hora que a gente tem uma conta que envolve números de 2 ou múltiplos, 2, 4, 8, também encontramos 5 elementos, são chamadas de dímeras, pentâmeras, esses elementos florais, nós estamos falando de dicotiledôneas. Outra diferença significativa, a formação do caule também, viu gente? Então você tem um caule que não tem uma espessura muito considerável, um caule mais rasteiro, a gente está falando de monocotiledônea. Quando esse caule ele cresce em tamanho e espessura, a gente está falando de dicotiledônea. Mas vem muito na prova a diferença das folhas. Toda folha, gente, ela tem uma nervura principal e as nervuras que estão lateralmente. Quando essas nervuras estão em paralelo, paralelo à principal, é uma folha de uma monocotiledônea. Quando elas estão de forma de retículo, reticuladas, não estão em paralelos, estão reticuladas. Tem aí esse painel para vocês ir acompanhando também. São as dicotiledôneas, tá? Alguns exemplos de monocotiledônea: arroz, orquídea, palmeira, coqueiro, trigo, abacaxi, as gramíneas, a cana-de-açúcar. Lembra que essa folha aqui é típica da cana-de-açúcar? Bem típica desse tipo de vegetal. Dicotiledônea, feijão, café, alface, amendoim, eucalipto, beterraba, são os exemplos de dicotiledôneas. Com essa a gente fecha a nossa aula 6. A gente fechou um capítulo com bastante informações para vocês, mas seguimos firme e forte e continua conosco, tá gente? Estude com quem tem tempo para você e até a próxima aula.